Neste vídeo eu gostaria de tratar de um dos temas mais controversos da atualidade, a legalização ou a criminalização da prática do aborto. Essa é uma temática que não apenas causa conflitos dentro da opinião pública brasileira, mas que também gera estardalhaço em quase todos os países do mundo. Para entrarmos nesse assunto, é necessário fazermos uma breve contextualização. Todo o espérico universal está suspenso por três pilares fundamentais que só funcionam se estiverem em pleno acordo entre si: o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Tais estruturas regem diretamente a vida humana em quase todos os países do Ocidente, cujos elaboraram suas constituições calcadas na vida civilizacional a priori dominante de suas populações. Tratando-se de participação popular na vida política, desde o século V a.C. já se discutia sobre a chamada democracia, que foi um sistema político ateniense que permitiu o envolvimento direto dos cidadãos livres nas decisões políticas e administrativas de sua região. Tal sistema tornou-se inspiração para que lideranças no mundo inteiro apresentassem seus modelos políticos para que, no fim, propostas ditas democráticas fossem aplicadas na vida social em prol do bem comum. Bom, era o que se esperava, pelo menos, principalmente em países com eleições livres que apresentassem candidatos ditos anti-autoritários e a favor da vida e da dignidade humana. Isso não quer dizer que não houve totalitarismo durante todo esse tempo. Houve e houve muito. A coisa chegou a ser tão escabrosa e contraditória que hoje é mais do que testemunhado que todo país intitulado República Democrática de alguma coisa é, na verdade, uma máquina de moer carne dos seus próprios cidadãos. Por quê? Porque a democracia, ao longo dos anos, tornou-se apenas um nome bonito e instrumentalizado para criar as ditaduras mais perversas e sanguinárias da história, principalmente após a chegada do terror vermelho. E cá entre nós, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin e todos os ditadores que vieram a balaio em seguida leram o suficiente sobre a antiga democracia ateniense. Afinal, todos esses sabiam muito bem o que era fantasiar-se de cordeirinho, mesmo possuindo pele de lobo faminto e devorador. A melhor estratégia para entrar no quintal do inimigo é fingir ser amigo de todo mundo, e disso eles sabiam muito bem. De todos esses citados, trazendo a reboque Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel e mais uma penca de cretinos desalmados, qual desses não tinha um discurso popularesco na manga, cujo movia milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo? Todos eles o tinham. Todos eles conseguiram convencer multidões de seus propósitos falsamente democráticos e diabolicamente nefastos, e que hoje estão muito bem documentados como os culpados diretos das maiores atrocidades de toda a história da humanidade. Mesmo assim, ainda há entusiastas até hoje que carregam suas bandeiras para cima e para baixo, porque idiota sempre existiu e sempre existirá nos quatro cantos do mundo. Acontece que no Brasil, tudo vem em dose maior. A quantidade de imbecis por metro quadrado aqui, infelizmente, supera toda a cota mundial. Obviamente, nunca existiu na face da Terra um modelo político perfeito. Afinal de contas, não existem seres humanos também perfeitos para governarem um mundo repleto de desastres e cagadas colossais. Às vezes, numa chamada democracia, tudo o que o povo faz, na verdade, é eleger o cidadão mais canalha dentro dele. Poderia ser o mais burro, o mais incompetente, o mais atrasado, ou até mesmo o mais analfabeto. Mas não, pior do que isso, geralmente é o que possui todos esses atributos juntos, carregados de uma boa dose de imoralidade e psicopatia e acompanhada de uma vontade vulcânica e absoluta de obter todo o poder nas próprias mãos. Um exemplo claro disto é o que está condensado na figura do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula Arápio da Silva. Se existir um sujeito 2% menos abjeto do que ele dentro da nação tupiniquim que queira governar o Brasil e que seja posteriormente eleito, o povo brasileiro poderá respirar muitíssimo aliviado com a eliminação de pelo menos 30% das cagadas atuais cometidas pelo ex-presidiário. Às vezes eu até penso que nessas horas de contradição, talvez fosse preferível mesmo chamar o lema da bandeira brasileira de desordem e retrocesso, para que assim, quem sabe, o país melhore de vez e toda aquela patacoada de chavões mentirosos como democracia, instituições e Estado democrático de direito vire apenas um motivo de piada na boca do povo. No entanto, para a infelicidade de todos nós, meros sonhadores, no Brasil ainda há imbecis que acreditam piamente nesses termos que são prontamente ditos, seja por políticos, empresários ou pessoas ligadas à área jurídica,
política que só querem empoderar o país de vez. Falou a palavra democracia, 100 milhões de negros entusiasmados chegam até a molhar a própria calcinha de tanto tesão. Nada foi capaz de frear até hoje o maldito discurso politicamente correto, cujo ainda perverte a alma de muitos ignorantes por aí até não poder mais. Mas voltando na temática do aborto, vale ressaltar algumas informações cruciais que certamente vão servir para religar a memória seletiva de muito palpiteiro miúdo por aí, seja na grande mídia, seja fora dela. Ao adentrar a história, o que se descobre é que sim, existe registro da prática do aborto desde a antiguidade, havendo inclusive menções a ela no Código de Hammurabi, criado pela civilização babilônica no século V a.C. Mais além, há também registro de tal prática no Código Hitita, criado no século XIV a.C. O fato que muitos escondem é que o aborto, dentro desses dois códigos de civilizações e épocas diferentes, era considerado um crime praticado por terceiro. No Hitita, a pessoa era punida com uma pena pecuniária, com valor dependendo da idade do feto. Já no Hammurabi, caso o procedimento resultasse na morte da gestante, o alvo da pena era o filho do agressor, isto é, olho por olho, dente por dente. Na Grécia e na Roma antiga, o aborto também foi considerado uma prática imoral, embora amplamente cometida entre muitas mulheres à época. Com tal popularização, surgiu a Lei Cornélia, que punia com pena de morte a mulher que consentisse com a prática abortiva. E a quem praticasse tal ato, aplicava-se também a mesma sanção, porém com a possibilidade de abrandamento caso a gestante não falecesse no processo abortivo. No século XIX, surgiram leis mais específicas contra o aborto, inicialmente na Inglaterra e países próximos. Em 1803 foi proibido na nação inglesa e podia ser punido até mesmo com a pena de morte. Lá o aborto, em caso de risco para a gestante, só foi autorizado por lei a partir dos anos 1920. A opinião social e religiosa sobre o aborto só se concretizou quando, em 1869, o Papa Pio IV declarou todos os abortos como assassinatos. A frase "a vida humana começa no momento da concepção" não foi criada pelo Concílio do Vaticano, mas surgiu de uma campanha iniciada por médicos no século XIX, ganhando força entre os católicos e, posteriormente, com os protestantes. Foi só no século XIX e início do século XX que surgiram na Europa, especialmente na França e Inglaterra, movimentos feministas pró-aborto. E lembrando, o feminismo iniciou-se com autores clássicos em meados do século XVIII. Sim, autores, homens, machos que escreviam sobre mulheres com áreas de muita depreciação e que foram os responsáveis por aplicar a tão famosa revolução sexual. Um exemplo clássico desse surgimento, também chamado de protofeminismo, é Marquês de Sade. Se você já ouviu falar da expressão sadismo, saiba que esse termo nada mais deriva do nome do pornógrafo mais misógino que já existiu. Além de ter sido seriamente perturbado por desejos sexuais doentios, como a apologia pública à prática da masturbação, Sade era um sujeito que reduzia mulheres a meras máquinas planejadas para voluptuosidades que só devem ser alvos de luxúria. Tudo isso, claro, durante a Revolução Francesa, cuja muitas escolas brasileiras e professores canhotos insistem em falar com fetichismo e furor anal que tratou-se de um movimento em prol da liberdade, da igualdade e da fraternidade para todo o resto do mundo poder viver livre, leve e solto como meros pombinhos coloridos num novo Éden. Balela. Tratou-se, na verdade, de uma revolução anticristã com o objetivo de destruir a igreja, sua fé e seus dogmas, como se eles fossem o pior câncer da humanidade. Guilhotina, assassinato em massa a pessoas ligadas ao clérigo, destruição de bibliotecas, revoltas e há também quem diga até mesmo em mudança no calendário por conta de tanta balbúrdia e arrasamento. A Revolução Francesa foi um período de muito banho de sangue e, claro, também de muito esperma, porque revolução sexual não foi o que faltou. A partir da década de 1920, depois da Revolução de 1917, preconizada por Lenin, os países escandinavos e socialistas flexibilizaram suas legislações, facilitando a prática do aborto em suas nações e influenciando outros países socialistas nos anos 1950. Não precisa nem dizer que quantos abortos foram cometidos pelos regimes nazistas, fascistas e comunistas em meados do século XX, não é mesmo? Hitler, Stalin, Mao e tantos outros eram tão defensores do aborto quanto as feministas radicais que existem nos dias atuais. Nos Estados Unidos, o marco mais conhecido do aborto só aconteceu em 1967 no estado do Colorado. Cerca de metade dos estados americanos legalizaram o aborto, porém até um determinado estágio da gestação, geralmente em torno do primeiro trimestre. Já em 1973, a Suprema Corte Americana obrigou todos os estados a adotarem a prática do aborto durante todos os 9 meses de gravidez, tornando-se um direito constitucional da mulher no país.
Tal fato ocorreu devido ao caso Roe vs Wade, quando Norma, uma garçonete de Dallas, demandou o direito de abortar uma gestação que, segundo ela própria, era fruto de estupro. No entanto, a acusação era falsa e Norma tinha sido sugerida pelas suas advogadas feministas a mentir no tribunal para conseguir realizar o aborto. O caso chegou ao Supremo americano decidindo por 7 votos a 2 a favor de Norma, o que garantiu o aborto até a 23ª semana para todas as mulheres do país. Porém, o resultado do processo chegou tarde e Norma deu à luz a uma menina, cuja foi dada a adoção. Depois disso, a ex-garçonete, que à época usava o pseudônimo Jane Roe, converteu-se ao cristianismo e passou a usar o seu nome real, Norma McCorvey, vindo a público revelar sua grande farsa, cuja mudou a história de muitas famílias americanas durante quase 50 anos consecutivos. A decisão tomada pela Corte Americana foi contestada inúmeras vezes ao passar dos anos, sendo derrubada em 24 de junho de 2022, quando por 6 votos a 3 a Corte retirou o status constitucional desse direito, passando a ser regulado a nível estadual. Com essa decisão, muitas clínicas de aborto foram fechadas no país estadunidense. Nenhum regime totalitário na história da humanidade chegou a matar mais pessoas do que o próprio movimento feminista. Uma mobilização radical que pleiteia a favor da morte de crianças no ventre, porque, segundo seus adeptos, trata-se de um pleno direito da mulher. O que é tragicômico é que no meio desses abortos que são praticados aos montes, também morrem pessoas do sexo feminino. Trata-se, afinal, não do direito da mulher, mas de uma manipulação social onde as mulheres, especialmente meninas, são tragadas por discursos sentimentalistas, repletos de sensacionalismos mentirosos que tocam no seu íntimo, principalmente relativos a traumas de infância e juventude, fazendo-as tornarem-se adeptas de um movimento legítimo e monstruosamente genocida. Em meio a toda essa podridão de narrativas, o primeiro a ser colocado como objeto de destruição é o homem. Segundo o movimento, todo ser do sexo masculino possui a predisposição natural de ser um potencial estuprador e que tal crime, na verdade, trata-se de uma cultura arraigada na sociedade. O que é contraditório é que no mundo vislumbrado pelas feministas e que hoje está sendo muito bem aplicado na legislação brasileira, é que as mulheres ditas libertas acabam sendo muito mais escravas e promíscuas do que os homens cujos tanto atacam. Hoje o natural é a mulher não se casar, é a mulher não ter filhos, é a mulher dizer-se empoderada, transando com dezenas de homens até chegar à casa dos 30 anos e depois frustrar-se por não ter construído absolutamente nada na vida. A mesma mulher que se deixa consumir por tudo quanto é pistola, porque tem a sua energia jovial absorvida e incentivada pelo movimento, é aquela que chega a uma certa idade e começa a se arrepender de tudo o que fez e o que não fez. Para isso, resta-lhe duas saídas: ou choramingar de arrependimento por conta da idade mais avançada, ou sair por aí influenciando outras meninas mais novas a terem o seu mesmo comportamento promíscuo e descontrolado do passado. Isto é, compensa o seu vazio interno destruindo a vida de outras pessoas. Um ciclo sem fim, haja vista que a sociedade, cada vez mais, deixa-se por enganar por narrativas feministas que sempre vêm com um baita teor de coitadismo e vitimização. Hoje, a mulher dita empoderada é a que entra num relacionamento sério e trai o seu próprio companheiro. É aquela que transa com vários machos e fala mal deles publicamente como se fossem meros objetos sexuais. É a que diz "meu corpo, minhas regras", como se ela fosse dona da vida alheia. É a que tem comportamento dito masculinizado, ainda que grande parte dos homens não pratique o estereótipo pelos quais são tão julgados e acham que fazer isso causa muito barulho e indignação. O feminino, o belo e o virtuoso já não são importantes mais para grande parte das mulheres. Quanto menos valor moral, melhor para o movimento. Só em 2021, mais de 43 milhões de crianças foram assassinadas pela cultura do meu corpo, minhas regras. E podem ter certeza que no meio de todo esse banho de sangue inocente, teve muito caso de fêmea que saiu distribuindo a perereca para alguns Zé Droguinha e que depois quis matar o seu próprio filho. Seja porque se arrependeu de ter transado com o desgraçado, seja porque ele a induziu a praticar o aborto para não terem nenhum vínculo ou relação no futuro, seja por mera vingança. Bom, o caso seria muito diferente se o filho fosse com o velho da lancha, não é mesmo? Aí sim, eu duvido muito que existiria aborto nesse caso. E quem é que paga o preço por toda essa sacanagem? Sim, é a sociedade cristã, que por muitos é chamada de fascista, retrógrada e ditadora, porque será ela quem irá acolher a mulher estribuchada pelo movimento feminista e que vai sofrer com abalos psicológicos pelo resto de sua vida. É a igreja quem vai acolhê-la nessa situação. E no meio disso tudo, entram também os homens. Afinal de contas, os machos escrotos também sofrem com abortos praticados por mulheres. Sim, os mesmos homens que fazem parte de uma legislação que os
esmaga, haja vista que tudo quanto é lei brasileira serve apenas para proteger mulheres, também sofrem com a ditadura feminista do meu corpo, minhas regras. Acha que eu estou mentindo? Então preste atenção nestes dados da nação brasileira. Homens compõem 80% dos moradores de rua. Homens são mais assassinados dentro e fora do contexto doméstico. Homens correspondem a 70% dos que realizam trabalho infantil e são os que desempenham os serviços mais perigosos. Homens têm 10 vezes mais chances de morrer no trabalho. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que mulheres em idade jovem ou adulta. Homens representam 76% dos suicidas do país. Homens são minoria nos cursos de graduação profissional. Os homens têm o dobro de chance de se tornarem alcoólatras ou viciados em drogas. Os homens não têm prioridade em situação de emergência, como em chacina e em bombardeio. Os homens possuem poucos dias de licença paternidade. Os homens constituem mais de 95% da população carcerária. E por aí vai. Será mesmo que a sociedade brasileira está deixando de zelar pelas mulheres? Ou na verdade está entrando num estado de desmoralização total do sexo masculino? Hoje, um homem não pode se comportar como tal. O tempo todo ele é tido como heterotop, assediador, machista e escroto em tudo que faz. Se ele gosta de ir à academia, é fútil e babaca. Homem não pode ficar horas e horas construindo músculos, porque isso é coisa de cara vazio e desocupado. Agora, se ele decide ser um sedentário, isso é feio e nojento. E nenhuma mulher merece ficar com um homem magricelo ou barrigudo que não pratica atividade física regularmente. Homem que gosta de gastar com os acessórios do seu carro, ele é um bobo e vaidoso, preocupa-se muito mais com seu carro do que com outras coisas mais importantes, porque acha que vai conseguir comer muita mulher por meio dele. Agora, se ele anda a pé, é porque não passa de um vagabundo, pé rapado e desqualificado, que mal conseguiu comprar um veículo próprio na vida. Se ele trabalha num serviço simples e humilde, como atendente numa rede de fast food, ele é um burro e imbecil que não estudou e obteve sucesso. Agora, se for uma mulher atendente, é porque ela não teve tantas oportunidades numa sociedade machista e patriarcal dominada por seres misóginos e escrotos. Se um homem responde à altura uma mulher descontrolada e raivosa contra ele, é tido como um agressor. Agora, se vai à delegacia denunciar o caso, mesmo sem ter feito nada contra a mulher, é porque ele não passa de um viadinho que não soube lidar com o sexo oposto, saindo dali certamente como um alvo de risadas. Se o homem prefere mulheres magras e sem celulite, ele é uma bichinha muito seletiva. Agora, quando é uma mulher que escolhe um homem que deseja, sarado, de rosto angelical, é porque ela não merece ficar horas e mais horas retocando maquiagem e gastando dinheiro com roupas, unhas de gel e progressiva no cabelo para ter que sair com um cara feio, gordo ou magricelo e desleixado. Se o homem paga a conta, ele é um trouxa pau mandado de buceta. Agora, se é a mulher quem faz isto, é porque o otário não teve um tostão no bolso para poder bancá-la e merece mesmo ficar solteiro pelo resto da vida. Quanto mais o tempo passa, menos um homem tem o direito de ser homem. Ele é humilhado por tal ocasião. Na sociedade atual, o que querem é que os homens fiquem cada vez mais afeminados e as mulheres cada vez mais controladoras desses seres desprovidos de qualidade masculina. Acontece que uma boa dose de testosterona é necessária sim para alavancar a vida social. Quer ver? A mesma mulher que luta pelo movimento feminista, seja cagando na rua, enfiando um crucifixo no meio do cu, seja militando nas redes sociais através do seu lindo iPhone de última geração, precisa entender bem que é o homem que lhe dá todos os recursos para que a sua gritaria seja muito bem garantida. A luz quem instalou foi ele, o celular quem construiu foi ele, o asfalto onde ela caga, mija e rola feito uma porca, quem fez foi ele, as paredes e o telhado de sua casa onde ela dorme e ronca igual uma descarga desenfreada, quem construíram foi ele, a água que ela usa, ou pelo menos deveria usar para lavar a buceta, o sovaco e a louça, foi canalizada por ele. Tudo foi feito pela inteligência e pela força masculina. Se não fosse o papel do homem, o mundo todo iria parar de uma só vez, acredite se quiser. Em contrapartida, o homem não tem direito ao botão do pânico, não tem direito à delegacia masculina, não tem direito a atendimento especial no canal telefônico dos direitos humanos, não recebe assistência social pelo simples fato de ser homem. Sua função é básica na sociedade: estudar, trabalhar, prover e calar a própria boca diante de uma sociedade feminilizada, totalmente dominada por pessoas inatas, vitimistas e sem fundamento. Eis a vantagem tremenda de ser um homem nos dias atuais. Mas calma, tá ruim? Não se preocupe, porque pode piorar. No dia 19 de junho de 2024 foi apresentada a PEC 1904 à Câmara dos Deputados, também conhecida como PEC do aborto. E talvez você esteja pensando, então a PEC é favorável ao assassinato de crianças no ventre?
Não, pelo contrário, ela foi criada pelo deputado Zóstenes Cavalcante às pressas 2 dias após o cabeça de piroca suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a utilização da técnica de assistolia fetal para interrupção de gestações acima de 22 semanas decorrentes de estupro. Isso é, o careca queria permitir a assistolia fetal contra crianças fruto de estupro com mais de 5 meses e 2 semanas de vida. Para quem não sabe do que se trata tal prática, basicamente consiste na injeção de cloreto de potássio no coração do feto para que assim gere uma parada cardíaca nele, levando-o à morte dentro do útero. Esse procedimento sem um anestésico já era proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, nem animal era permitido fazer tamanha crueldade, haja vista que a dor é inestimável para quem recebe a tal injeção. Os deputados, portanto, viram que a decisão do cabeça de rola estava errada, porque sim, podia ser considerado um homicídio, já que crianças nascem prematuras dentro de 5 meses ou até menos, e que no Brasil são realizados mais de 340 mil partos de bebês prematuros por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Gêmeas que nasceram com 22 semanas recebem alta do hospital após mais de 130 dias internadas. As gêmeas saíram da barriga e, graças a Deus, estão vivas. A única diferença entre elas e um bebê ameaçado pela prática da assistolia fetal é que este está dentro do útero, aquelas não. E a semelhança existente é que todas correspondem a uma vida. E por mais que certos imbecis queiram dizer que as tais gêmeas são casos diferentes porque não são fruto de estupro, é necessário fazer-lhes a seguinte pergunta: vocês assassinariam um bebê prematuro fora da barriga por causa de tal crime? No programa da Jovem Pan, chamado Linha de Frente, apresentado no dia 20 de junho de 2024, 5 cretinas, Lívia Zanolini, Mônica Rosenberg, Ana Beatriz Rich, Tânia Prado e Raquel Galinatti foram escolhidas para discutir sobre o tema do aborto. Você acha que teve debate? Não, não teve. O que a Jovem Pan fez foi colocar 5 mulheres em pleno acordo entre si, todas contra o projeto de lei criado às pressas pelos deputados contra a decisão maléfica do cabeça de piroca. Todo mundo já deve saber que a Jovem Pan já caiu de credibilidade há tempos. No entanto, nesta ocasião de agora, foi simplesmente de cair o cu da bunda. A escolha das convidadas para o programa Linha de Frente pelo diretor nada mais foi do que um cuspe na cara da audiência, como se estivesse aplicando o velho ditado: sem útero, sem opinião. Não colocaram sequer um único homem para discutir entre as 5 desalmadas. Pior, não tinha sequer uma única mulher a favor do PL com argumentos contrários ao das abortistas. E olha que existem argumentos bem plausíveis e contundentes. Mais tenebroso ainda é o fato da maioria ser jurista, uma inclusive com o título de doutora, como é o caso da Mônica Rosenberg. A doutora, que se lançou como candidata a deputada federal pelo Partido Novo, enquanto teve sua participação no programa da Jovem Pan, simplesmente aproveitou seu momento para fazer uma boa lacração, utilizando, claro, de uma forte dose de sentimentalismo barato. Numa de suas colocações, chegou até a dizer que um feto de 5 meses ou 22 semanas não é um bebê. Outra coisa que é importante deixar claro, muito se está falando de bebês, crianças. Eu vi muita gente dizendo, este projeto vai proteger nossas crianças. Um feto de 22 semanas, de 5 meses, não é um bebê, não é uma criança. Ontem apareceram fotos, o bebê de 5 meses era um feto. Um bebê de 5 meses está no seu colo há 5 meses. Um feto de 5 meses é algo muito diferente. Essa confusão dos termos, que são termos científicos, o não uso da terminologia correta, acaba gerando a má compreensão e posiciona as pessoas no lugar errado. Então, novamente, trata-se de um feto e quanto mais cedo puder haver algum tipo de intervenção para evitar que esta vítima da violência continue tendo que carregar este fruto daquela agressão, mais humanos nós estaremos sendo. O que a doutora esqueceu de dizer, ou por pura maldade, ou por pura burrice mesmo, é que, assim como eu já disse, há crianças que nascem prematuras em casos de até 20 semanas de gestação. Mas esse seu posicionamento já era algo esperado, até porque a gentalha do Partido Novo nunca teve um posicionamento firme a respeito do aborto. Simplesmente fala em combater a corrupção, acabar com a polarização lulista e bolsonarista, mas nunca teve uma posição firme a favor do que a sociedade mais defende, a vida e a liberdade. João Amoedo, por exemplo, ex-presidente do Partido Novo, disse publicamente que defendeu o voto ao Lula em 2022. E aí, Mônica, vai se revelar ou vai ficar na moita fingindo ser contra o aborto com seu sensacionalismo engana-trouxa? No caso da Raquel Galinatti, trata-se de uma delegada mestre em filosofia, mas em suas redes sociais é possível sim
vê-la defendendo políticas feministas da legislação brasileira como se fosse uma velha militante da esquerda. Há postagens em seu Instagram dizendo "não é não", fazendo referência à opinião feminina contra o assédio durante o carnaval. Toda imposição sexual mediante ameaça ou violência é estupro, e a pena vai até 30 anos em casos mais graves. Abusar sexualmente de alguém completamente incapaz de se defender, como por exemplo alguém que estiver inconsciente, é estupro. Relações com menores de 14 anos é estupro. Em caso de violência, acione imediatamente a polícia. Disque 180 para a Central de Atendimento à Mulher ou vá até uma delegacia com todas as informações possíveis que tiver do agressor. É carnaval, mas o papo é sério, não é não. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Já inclusive fez uma publicação dizendo que o feminismo, na verdade, luta pela igualdade de direitos civis entre homens e mulheres. Será mesmo? Ou será que o feminismo é um movimento que recebe muito dinheiro internacional em prol de práticas eugenistas visando a feminilização total da sociedade, diminuindo o número de casamentos para, consequentemente, provocar um desinchaço populacional? Acredito que a delegada precise imediatamente rever os seus conceitos, inclusive na área filosófica, porque de realidade não entende de bosta nenhuma. Foram muitas opiniões escabrosas e mentirosas durante o programa Linha de Frente, apresentado no dia 20 de junho de 2024. Ouvia-se coisas a respeito do PL como tentativa de criminalizar as vítimas, inversão de valores, projeto de lei mal redigido, falta de senso e razoabilidade, felizmente não irá para frente e que contém problemáticas ideológicas. Todas as convidadas em mútuo acordo sem apresentarem nenhuma discordância entre si. Agora, será mesmo que todas leram o projeto sem um viés ideológico por trás? Vejamos o projeto de lei número 1904, também chamado de PL do aborto. Foram 23 autores no total. Dentre eles também havia advogados, doutores, jornalistas, escritores, policiais, médicos, delegados, pastores, empresários e juristas. Será que todos estes, alguns inclusive com a mesma profissão das convidadas do programa Linha de Frente da Jovem Pan, são burros, desentendidos, malvadões, porque possuem um viés ideológico por trás? Será que todos esses citados, advogados, delegados, médicos, jornalistas, escritores, policiais, empresários, etc., querem apenas criminalizar a mulher que busca assassinar o seu bebê fruto de um estupro? É óbvio que não. Até porque no meio desse povo todo, que se colocou a favor do projeto de lei, também há mulheres, como são o caso da Carla Zambelli, Bia Kicis, Franciane Bayer, Simone Marqueto, Cristiane Lopes, Grace Elias, Leda Borges, Júlia Zanata, Daiane Bittencourt, Eli Santos e o Coronel Fernanda. E aí, por que vocês não as chamaram para o seu programinha de 15ª categoria? É muito simples, porque elas possuem argumentos muito mais inteligentes e consistentes do que os teus. Quando vocês dizem que esse projeto deveria ser estritamente técnico, assim como foi falado por Raquel Galinatti, vocês automaticamente eliminam o papel de médicos e juristas que apoiam esse tipo de lei. Não sabe, Raquel, que os delegados defensores desse projeto entendem tão bem de Código Penal quanto você? Ademais, nenhum deles está se colocando contra o aborto já defendido pela Constituição brasileira em casos específicos. O que eles querem, na verdade, é fazer com que uma mulher que aborta uma criança fruto de estupro em mais de 22 semanas por meio da prática da cistolia fetal receba a mesma pena de um homicida, porque sim, trata-se de uma vida que nada tem a ver com o corpo da mãe. A única diferença entre uma criança de 22 semanas e uma que já nasceu é que essa primeira ainda está na barriga da mãe, a outra não, e ponto final. A respeito do dado escabroso citado por Ana Beatriz Rich, de que 70% das mulheres estupradas são meninas de 13 a 14 anos de idade, eu faço a seguinte pergunta: qual é a comprovação técnico-científica, assim como tanto mencionou Raquel Galinatti, de que todos esses números são verdadeiros? O que se sabe é que existem muitas falsas denúncias e acusações de violência feitas por meninas e mulheres contra homens dentro e fora do contexto doméstico. Tais problemas são uma verdadeira epidemia no nosso país, cuja já foi mencionada inúmeras vezes por juristas, advogados e até mesmo promotoras, mulheres, que reconhecem esse problema. Existe agressão e estupro? Sim, existe. Agora, citar esses números a esmo só para garantir a permissão da prática do aborto, aí já é canalice sem limite.
Outro ponto, onde está o ECA e o Conselho Tutelar para acompanharem todos esses supostos 70% casos de estupro contra menores? Por que a delegada Raquel Galinatti, por exemplo, que vive falando em defesa das chamadas instituições democráticas de direito, sempre com chavões abstratos do politicamente correto, como defender instituições mais fortes, não vem a público posicionar-se a favor de punições mais severas contra estupradores, como a prática da castração química, em vez de vir arrotar abobrinhas de que a solução para tais casos é o aborto? Por que ela mesma não fala que o deputado Zócenes, autor do projeto de lei contra o aborto, quer propor um outro projeto para aumentar a pena contra estupradores para 30 anos? Eu sei o porquê. Porque especialista no Brasil é sinônimo de idiota. Basta um imbecil aparecer com um diploma, meia dúzia de chavões inúteis, cabelos e unhas feitas e pronto. Estão garantidas horas e mais horas de ladainha no ouvido do público. Assim como dizia o filósofo Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, no Brasil não dá para confiar em ninguém que é gerente de supermercado para cima. É muita vaidade, presunção e falta de amor ao próximo. É óbvio que ninguém aqui é a favor de um crime tão bárbaro e desumano como estupro, muito menos com menores de idade. Só que vale ressaltar algo que talvez as autoras juristas não estejam lembrando. Menores de idade são inimputáveis no Brasil. O monstruoso projeto de lei apresentado pelos deputados federais direitistas, que segundo as opinadoras do programa da Jovem Pan deveria ser extirpado, obviamente não inclui menores. Inclui, na verdade, mulheres adultas que buscam assassinar crianças. Tudo bem, é necessário compaixão. Não é simples lidar com algo tão bárbaro quanto o crime do estupro. Só que são 22 semanas para se buscar uma solução. E cá entre nós, a mais saudável nunca é o aborto. Por quê? Porque são duas vidas aviltadas ao mesmo tempo. A da criança e a da mãe. Sim, a da mãe também. Não existe o chamado aborto seguro. Todo aborto pode causar sérios problemas. Hemorragia, retenção de restos de placenta, perfuração do útero, infecção e inflamação das trompas, além dos danos psicológicos, como aumento do risco de abuso de álcool e de drogas, depressão e inúmeras outras dificuldades que, se comparadas a um parto natural, mal dá para se colocar numa balança. Há pesquisas que apontam que mais de 80% das mulheres que deram à luz aos seus filhos, ainda que fruto de estupro, dizem-se não arrependidas de suas decisões. Ouviram bem? 80%. E sobre aquela falácia do nenhuma mulher é obrigada a criar um bebê fruto de estupro, é muito simples. Entreguem-no à adoção. A fila de pessoas nesses lugares é enorme. Há muitos adultos entusiasmados que sonham em adotar uma criança, ainda que seja fruto de estupro ou não. O problema, infelizmente, é a burocracia. Se as palpiteiras semi-analfabetas do programa Linha de Frente soubessem disto, talvez não falariam tanta merda. Talvez mesmo a delegada Raquel Galinatti pararia de falar tanta asneira chamando o PL de uma decisão puramente ideológica. Haja vista que ela mesma está cega por uma visão ideológica patética e estúpida. Pense bem, delegada, você que é a favor de políticas de segurança para a mulher, por que não vai também a favor de políticas que favorecem crianças recém-nascidas rejeitadas por suas mães? Você e as tuas coleguinhas de bancada sabem bem desses números? Acho que não, hein? Só conhecem números vomitados pela grande mídia a respeito da suposta violência generalizada cometidas por homens contra mulheres, e nada mais. Mas já que você desconhece o número referente ao abandono de crianças, farei questão de citá-lo aqui. São 8 casos de abandono de menor por dia registrados no Brasil. De 2015 a julho de 2023, foram registrados 262 abandonos de crianças e adolescentes por mês, o que resultou em um total de mais de 25 mil abandonos. E aí, delegada, você e as tuas coleguinhas vão fazer algum discursinho bobo e sentimental a respeito disso também? Duvido muito. Outro ponto que chamou bastante atenção foi quando vocês, mulheres da bancada do programa, citaram o caso da menina catarinense de 10 anos estuprada pelo padrasto. Vocês todas utilizaram desse acontecimento horrendo para se promoverem e promoverem também o aborto defendido pelo careca ditador mais odiado da nação brasileira. Primeiro, todo mundo sabe que o caso da menina catarinense foi um erro. Não deveriam ter exposto o nome dela na grande mídia, nem nas redes sociais. Segundo, foi um erro também as pessoas irem à porta do hospital se manifestarem. Imagine só o trauma de uma criança de 10 anos tendo que lidar com um estupro, com a pressão midiática e popular e ouvir gritarias de posicionamentos diferentes sobre ter ou não que abortar outra criança que estava dentro de sua barriga. Dá para imaginar o tamanho do sofrimento da menina naquele momento? Terceiro, embora a justiça tenha determinado que a criança deveria ter sido abortada, ela ainda assim foi submetida ao trabalho de parto induzido, mesmo que o bebê tenha nascido natimorto. Isso mesmo que você ouviu.
Ele já tinha mais de 23 semanas de gestação e mais de 500 gramas, ou seja, ultrapassava o limite legal para se fazer o aborto. Ainda assim, o bebê foi morto por meio da sistolia fetal e a mãe, de apenas 10 anos de idade, foi obrigada a fazer o parto dele. Dá para imaginar como foi o processo de recuperação dessa menina que foi submetida a um aborto induzido? Uma mulher adulta, após um parto normal, recupera-se dentro de 7 a 15 dias, ou até mais. E uma criança em formação? Como foi o processo de recuperação da garota? Algum desses militontos da mídia ou das redes sociais foi lá para saber? E será que não existia um outro procedimento médico mais humano, como a cesariana, para posteriormente entregar o bebê à adoção? Eis o questionamento popular levantado à época, embora a justiça tenha decidido monocraticamente outro método muitíssimo mais bárbaro, danoso, homicida e ineficaz. Agora, a cereja do bolo. Especialistas e operadores públicos de plantão, por que vocês que aparecem na mídia como advogados, delegados, doutores, etc., não vão em defesa do armamento civil? Isso facilitaria em muito as coisas, não? Em vez de tentar anular um crime pleiteando pelo assassinato de uma vida inocente, ou seja, outro crime por cima, por que vocês não lutam a favor da facilitação do porte de arma de fogo pelo cidadão civil? Mais ainda, você que está acompanhando este vídeo, já reparou que os mesmos que defendem o aborto também são os mesmos que se posicionam contra a castração química de estupradores? Quem aí não se lembra do Bolsonaro vindo a público em defesa desse projeto e sendo criticado pelos esquerdistas como extremista, fascista e retrógrado? Ele lutou por isso praticamente sozinho à época em que ainda era um deputado federal. Hoje, a maior parte da população é também a favor dessa ideia, mas os especialistas, infelizmente, não são. Eles fazem parte, na verdade, de uma casta olimpiana intocável e majestosamente iluminada para soltar verborreia sobre a cabeça da população. Um fato não pode ser negado: crianças fruto de estupro não são criminosas, nem muito menos podem pagar pelo erro de um estuprador. Há pouco tempo, o Lula veio a público dizer que um monstro pode sair da barriga de uma menina vítima de estupro. Dá para acreditar? Eis então a seguinte reflexão: se o Estado fica de prontidão, ávido para abortar mulheres, por que ele próprio não dá o devido suporte para que essas mesmas pessoas, vítimas de um crime tão bárbaro, não assassinem seus bebês num prazo de acima de 22 semanas? A resposta é óbvia, porque o Estado não protege ninguém. Ele é burocrata, é omisso e é antidemocrático. A ele só interessa poder, dinheiro e muita corrupção. Os altos números apresentados pelos institutos de pesquisas, pagos por debaixo dos panos, servem para destinar recursos da União e repassá-los a estados e municípios para que assim aumente ainda mais o índice de corrupção e, claro, fomente banqueiros, corporações e dinastias internacionais que financiam e muito a campanha feminista abortista. Ah, e não podem ficar de fora as seitas satânicas, há pessoas que também destinam seu dinheiro para o feminismo porque sente tesão por sangue de recém-nascido cuja é derramada aos montes todos os dias em vários países do mundo, tanto em clínicas legais quanto ilegais de aborto. Sobre o estupro de mulheres e também sobre bebês, fruto desse crime bárbaro, a minha resposta bem na cara desses imbecis militantes é esta: não tem que matar bebê para se vingar de estuprador. Aumente a pena contra este, permita que as pessoas possam portar uma arma de fogo para se defender e vamos ver se vai ter algum engraçadinho corajoso o suficiente para meter as caras. Corajoso não, esqueci, doente. Não foi assim que a Goebbels News disse? E aí, dona Maria Braga, você que em seu programa perguntou, e se fosse alguém da sua família? Eu lhe devolvo uma resposta bem simples. Permita que as famílias brasileiras usem uma arma de fogo para se defender. Permita que uma mulher possa portar uma .40 dentro da bolsa para poder sair de casa sem sofrer com medo de abusadores. Permita que crianças também possuam o botão do pânico, assim como muitas mulheres possuem em alguns estados do Brasil. Permita aumentar o policiamento, porque também não adianta pedir penas mais firmes contra estupradores se eles conseguem fugir e encontrar rotas de fuga para despistar a polícia. Fale também, dona Maria Braga, do caso da transexual Suzy Oliveira, que o seu Drauzio Varela abraçou em rede nacional, da tua mesma rede. Para quem não sabe, a tal trans tinha sido presa porque estuprou e matou uma criança de apenas 9 anos de idade. Matou-a, depois fugiu. A família só foi reconhecer a trans quando ela apareceu abraçada com o médico legalista das drogas mais pesadas e da prática do aborto, que é o Dr. Drauzio Balela. E aí, mulherada da Jovem Pan e da Rede Globo, cadê vocês também lamentando o estupro e a morte dessa criança? Porque o ECA, quando um menino ou menina é colocado para trabalhar, já vem rapidamente tomar as dores, dizendo que criança
criança não pode exercer uma profissão e ganhar dinheiro desde cedo. Quando aparece um adolescente cometendo um crime, como foi o caso do Champinha, que sequestrou, estuprou, torturou e degolou quando tinha 16 anos de idade, muitos especialistas vieram a público dizer que ele não podia ser preso porque era menor. São vocês os cúmplices de toda essa balbúrdia. Podem pesquisar, mais de 70% da população brasileira é conservadora e contra os projetos políticos nefastos propostos pelos esquerdistas, como a própria prática do aborto em qualquer circunstância que seja. Embora a Constituição defenda, em certas ocasiões, para a população majoritariamente cristã, a vida começa desde a concepção, que vocês, bancada da Jovem Pan e lá vai buraco, diz ser apenas um aglomerado de células. Ninguém aqui está defendendo o estupro, está na verdade defendendo duas vidas ao mesmo tempo e condenando a do estuprador. No dia que aparecerem especialistas decentes dizendo-se a favor da pena de morte ou da castração de estupradores, aí sim o debate vai começar a ser levado a sério pela população, porque até então tudo que se ouve é sensacionalismo bobo e barato, nada mais. O corpo do bebê não pertence ao da mãe. A mãe não possui 4 braços, 4 pernas, 4 pulmões, 2 corações, 2 cérebros, 4 olhos, 4 orelhas, 2 narizes e 2 bocas. O corpo do bebê é um corpo externo ao da mãe. Isso não sou eu quem estou dizendo. Há médicos que comprovam esta minha afirmação. Com 14 semanas a criança já está completamente formada. Franze a testa, ainda que involuntariamente, tem impressão digital e em alguns casos dá até para saber se é menino ou menina. Um feto de 14 semanas regula o líquido amniótico dentro da barriga da mulher, ou seja, ele é o agente ativo e não passivo da gestação. Se não fosse a placenta, ele seria expulso do corpo da mulher por ser considerado um corpo estranho. As únicas diferenças entre essas palpiteiras que aparecem por aí e os bebês em formação são tempo e nutrição, nada mais. Um feto não pode sair por aí e dizer meu corpo, minhas regras. Ele não pode sair por aí pedindo seu direito à vida. É por isso que nós, conservadores, lutamos por eles. Um indivíduo totalmente indefeso e sem poder de contestação. E outra, matar uma criança silenciosamente é muito mais fácil e cômodo. Não era isso que Hitler mandava fazer com os judeus, jogando-os nas câmaras de gás? Quando os soldados nazistas foram capturados pelos americanos em 1945 e obrigados a assistir às suas atrocidades ao vivo, eles passaram mal. Portanto, toda vez que algum patife vem e completa a frase "é justo matar um inocente quando..." começa-se um genocídio, bem aos moldes dos regimes nazistas, fascistas e comunistas do século XX, cujos assassinaram centenas de milhões de pessoas. E lembrando, o feminismo sozinho consegue matar muito mais. É muito mais fácil matar um inocente sem vê-lo morrer. A culpa parece ser muito menor. No momento em que é utilizado um remédio para se dissolver o feto, ou usa-se algum instrumento cirúrgico para arrancar os seus braços e pernas, ou até mesmo é aplicada uma injeção de cloreto de sódio no seu coração, para que assim sofra uma parada cardíaca, é muito mais conveniente para a mãe. O que querem não é permitir o aborto por causa do estupro, não. Querem ganhar espaço cada vez mais, aos pouquinhos, bem aos moldes do que Gramsci dizia sobre infiltração cultural. Querem destruir a tua família. Os gostosões pertencentes às dinastias possuem as famílias mais numerosas do mundo inteiro, como são os Rockefellers. Em compensação, são eles próprios que financiam o movimento feminista no mundo todo. E aí você, imbecil, vai lá e o defende, achando que está em busca da sua própria liberdade, quando na verdade não está. Você que assistiu a este vídeo até aqui, aprenda, não dê ouvidos a especialistas que se revoltam com bebês não abortados. Dê ouvidos a pessoas que dão o próprio sangue para defender a vida alheia, como é o caso de muitos deputados direitistas na Câmara Federal. Você que é cristão não pode ir a favor de políticas homicidas, jamais. Nós somos o norte espiritual, moral e intelectual da sociedade. Se você tem uma mente renovada por Cristo, não pode lutar pela morte de seres inocentes, seja dentro ou fora do ventre. Eu jamais ficarei aqui como Nero, tocando a minha harpa, enquanto vejo Roma pegar fogo. O evangelho é visto como loucura pelo mundo, mas foda-se, este mundo não recebeu o próprio Cristo que morreu por todos nós. Acha mesmo que um verdadeiro cristão tem que se ajoelhar diante da pressão deste mundo de merda? Davi não fez isto, nem Caleb, nem Josué. Nós somos a porra do sal e da luz desta terra. O mundo precisa mesmo nos odiar. Caso contrário, estaremos errando com o próprio Deus. É agora que a gente vai ver o joio sendo separado do trigo. E aí, você vai estar de qual lado?